Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 53. Eu sinto que o Espírito quer nos levar para esse lugar. O lugar é Ele, o lugar é Jesus. Irmãos, eu não sei você, mas eu tenho vivido, nós aqui dessa casa temos vivido um tempo onde nós temos caminhado em um entendimento de que Jesus, Ele reina hoje, porque Ele um dia decidiu fazer uma coisa. Ele decidiu obedecer o Pai. E nós temos todos os dias nos anulado nessa casa para buscar isso, ouvir e obedecer o Pai. Tudo começa por aí. Tudo começa no obedecer. Tudo começa na obediência. Desde quando o homem cai, em Gênesis, no capítulo 3, Deus, Ele precisa cumprir a sua palavra. O nosso Deus é um Deus que sempre vai permanecer naquilo que Ele disse. Sempre vai permanecer, seja bom ou ruim para mim e para você. Ele vai cumprir uma coisa, a sua palavra. E Deus precisava no homem, por causa da desobediência, cumprir a sua palavra. Irmãos, imagina comigo, todos os dias, pastor, todos os dias, Deus vinha ter com o homem, todos os dias, pessoalmente, cara a cara, frente a frente, boca a boca, tete a tete. E às vezes eu fico viajando, pensando na conversa que Deus tinha com Adão. Ele só falava do céu. Talvez Deus perguntava para Adão: o que você fez hoje, meu filho? Quantos nomes você deu hoje? Você deu um salto naquele rio ali? Você viu que água cristalina? E tudo que o Senhor Ele quer fazer nos nossos dias é nos levar para esse lugar de volta, nos levar para esse lugar de intimidade, de comunhão, para conhecermos o que verdadeiramente está no seu coração. Só que o homem cai, o homem desobedece a Deus, mas o plano e o propósito de Deus sempre foi trazer o homem de volta, trazer o homem de volta para perto. E Ele sempre trabalhou na vida do homem em uma coisa: na obediência. Na obediência. Se nós vemos quando Deus chama o seu povo Israel do meio do Egito, escolhe o seu povo e tira o povo da escravidão, a única coisa que Deus fala para o povo: dai ouvidos às minhas palavras. Dai ouvidos às minhas palavras. Porque o coração de Deus, ele é um coração obediente, é um coração puro. E Ele criou um homem à imagem e à semelhança dEle. Hoje nós temos o nosso coração deturpado, irmãos. Não é por Deus, não foi por Deus, foi por causa da desobediência, foi por causa do pecado. E o lugar aonde Deus quer nos levar de volta, o ambiente a qual Ele quer nos levar de volta, é para esse: o ambiente da sua presença, o ambiente da comunhão, o ambiente da sua glória, onde o homem novamente tem um relacionamento puro, íntimo com o Pai. E Deus dá uma direção para o povo de Israel: vai, vocês vão passar pelo Egito, eu vou provar o coração de vocês, pelo deserto. Eu vou extrair de vocês o melhor que vocês têm. Você acredita que Deus moe a gente, irmãos? Deus moe a gente, né, pastor Ed?
Deus moe a gente, irmãos. Mas Ele nos moe para levar para um só lugar, para Ele, para a presença dEle, de volta para a origem. E sempre Deus vai trabalhar no coração do homem, para levar o homem de volta para esse ambiente, para o ambiente da intimidade. E tudo parte de um coração obediente. De um coração obediente. Sabe por que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus? Ah, mas Davi pecou. Davi foi um homem sanguinário. Davi adulterou. Sim. E quem disse que Deus não sabia que Davi ia pecar? E quem disse que Deus não sabia que eu e você ia pecar? Mas é isso, se nós vamos lá para Salmos, no capítulo 51, no número 51, ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração reto, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Me faz lembrar de Ti ainda em meio ao lamaçal de pecado. Me faz obedecer a Sua voz, mesmo nesse lugar. E na semana passada nós ouvimos aqui, Deus trouxe o profeta Júnior lá do Brasil, para nos dizer uma coisa: o Senhor tem provado vocês, o Senhor tem moído vocês, mas Ele tem feito tudo isso para extrair o melhor de vocês. Agora vão, pisem na terra, possua ela e obedeça, e não se esqueça dos mandamentos e dos estatutos do Senhor. Vão, obedeça, obedeça. E a obediência sempre esteve no coração de Deus, e tudo que Deus mais deseja passar para mim e para você é: obedeça. Irmãos, Ele não requer muita coisa de mim e de você, não. Ele requer tudo. Ele requer tudo. Você está disposto e pronto a dar tudo a Ele? Está vendo? Todo mundo ficou calado. Irmãos, nós vivemos dias onde a ansiedade tem tomado conta do nosso coração, onde as coisas externas, as coisas desse mundo têm tomado conta de nós. E sabe qual tem sido a nossa luta todos os dias nessa casa? É sair desse lugar de ansiedade que o mundo gera e nos anularmos e retornarmos aos pés do Senhor, e retornarmos para o lugar de origem. Nos anularmos todos os dias. Essa casa é uma casa de oração. Nós oramos aqui de terça a sexta-feira, das 9 da manhã às 6 da tarde, todos os dias nos anulando, irmãos. Porque se nós olharmos para a vida de Jesus, e eu entro aqui agora no texto, se nós olharmos para a vida de Jesus, não teve outro lugar para onde Ele foi não, a não ser se anular, a não ser se render. Vamos lá, está todo mundo aí? Isaías capítulo 53. Irmãos, ontem eu estava falando com o nosso apóstolo. Ele está em Madrid, em uma conferência da igreja Mevan, e ele mandou um beijo e um cheiro para todos. Quantos recebem aí? Ele falou assim: ó, não deixa ninguém sem um beijo. Então você não vai sair daqui sem um beijo, sem um cheiro, sem um abraço. Quantos ainda não receberam um beijo, um abraço? Oh, a igreja está entendendo, né, pastor Ed? Está todo mundo aí beijado e abraçado. E ele está lá com o coração na mão. Queria estar aqui, mas eu disse para ele: hoje é dia de você estar aí, liberando aquilo que Jesus tem colocado e construindo em você. Isaías capítulo 53 diz assim, a partir do versículo 1: quem creu na nossa pregação
e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Ai, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Versículo 3: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Meu Deus, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. Tem alguém aqui comigo? E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Versículo 4: certamente, ou verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflitos, feridos de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, porque somente por causa de você nós podemos conhecer o sacrifício vicário de Yeshua. Espírito Santo, que cada coração aqui seja tomado pela manifestação da sua glória. Eu oro para que toda mente aqui receba a edificação da tua verdade, da tua palavra, e que juntos possamos nos render e nos entregar a você, porque tudo que nós queremos conhecer é o Senhor, para que possamos nos tornar parecidos com o perfeito, com o santo, Yeshua, Jesus Cristo, Filho de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, Isaías, ele foi um dos profetas que mais profetizou sobre a vinda do Messias. E se você ler o livro de Isaías, você vai ver profecias em cima de profecias apontando para um lugar, apontando para Yeshua, apontando para Jesus. O livro de Isaías é tão profético que ele tem a mesma quantidade de livros da Bíblia. 66 capítulos, 66 livros divididos em duas partes, 39 e 27, 39 no Velho, 27 no Novo. Deus se revelou a Isaías muito novo. Se você ler o capítulo 6, você vai ver que Isaías teve uma revelação da glória do Senhor. E a primeira coisa que eu e você, quando nós temos uma revelação da glória de Deus, o sentimento que eu e você temos é de anulação. Todas as vezes que você se vê diante da glória do Senhor, a primeira coisa que você vai sentir e ver é o quanto você é pequeno, o quanto você é falho e o quanto você é pecador, o quanto nós somos. Então eu peço ao Espírito Santo que nos revele Jesus por inteiro nessa manhã, para que nós possamos nos conhecer assim como Jesus aqui. Isaías, ele expressou a vida de Jesus. Irmãos, nós lutamos durante a nossa caminhada de cristão para ser alguma coisa, para fazer alguma coisa. E quando nós lemos aqui capítulo 53, nós vemos que tudo que Jesus fez é se anular, é não ter forma, é não ter aparência, é se esvaziar de si mesmo.
Esse é o lugar da igreja de Jesus Cristo nos nossos dias. A igreja que vai manifestar Jesus Cristo lá fora é aquela que todos os dias está entrando para um lugar secreto. É aquela que está entrando nas palavras de Jesus e desejando viver todos os dias igual a Ele. Por isso é que eu te digo que não precisa de muita coisa, irmãos. Jesus não vai te pedir alguma coisa, Ele vai te pedir tudo. Se você não estiver pronto ou preparado para dar tudo, você não terá Ele para você ou em você. As águas da nossa vida, elas só se definem, elas só se dividem quando nós entendemos que nós precisamos ser igual a Ele. Nós podemos ter centenas de referências, sim, mas o nosso modelo é Ele. O nosso modelo é Jesus. É olharmos para Ele. Você quer ser igual a alguém? Quer imitar alguém? Imite Jesus. E é o que nós vamos pregar todos os dias nesse púlpito, em nome de Jesus, nesse altar. Todos os dias. É sobre Ele. É quem Ele é. É sobre quem é Jesus. O que Ele fez. E Jesus se anula, porque foi subindo como um renovo. E Ele é como uma raiz de uma terra seca. Terra seca tem vida, irmãos? Terra seca gera fruto? Não. A terra seca, ela precisa ser arada. Ela precisa ser abastecida, regada, para que a água faça com que a terra tenha vida. Não tinha aparência e nem formosura. É um lugar difícil, irmão. Eu vou dizer para você. Nós temos tentado chegar mais próximo desse lugar. Nos anular. Tirar toda forma, toda formosura que o mundo talvez nos colocou. A beleza que talvez o mundo colocou em você, meu irmão, não é a beleza de Jesus. Os jeitos, os trejeitos, as formas. É fácil? Não é, mas todos os dias nós estamos tentando ir para esse lugar, nos anular. Nos anular. E eu não estou dizendo aqui do jeito que você veste, ou se você pinta ou não o seu cabelo, se você comprou um tênis bonito, para ficar arrumado, não é isso. Hoje eu estava até assim, né, amor? Será que eu vou com essa? Será que eu vou com aquela? Amor, qual o melhor? Mas não diz respeito a isso, diz respeito ao que está aqui dentro, irmãos. Diz respeito a quem eu quero me parecer. Diz respeito a quem eu quero me tornar. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. A palavra do Senhor, ela nos confronta, porque tudo que nós estamos ouvindo lá no mundo é o contrário. Tudo que nós estamos ouvindo lá fora é: você não pode se humilhar. Você não pode ser rejeitado por ninguém. Se alguém tentar te rejeitar, você tem que... Se alguém falar uma, você fala duas, três. Se alguém te falar A, você fala A, Z. De A a Z. Eu não levo afronta para casa. Ninguém nunca bateu nessa cara aqui? É, pastor Ed? Não vai ser você. Irmãos, mas esses são dias onde Jesus está nos moendo, porque Ele quer extrair de mim, de você, o melhor dEle que está aí dentro. O melhor dEle que está aí dentro. Porque Jesus Cristo está sobre a igreja, e tudo que Ele mais deseja nesses dias é que a igreja manifeste Ele na terra. Tudo aquilo que Ele deseja. Deixa essa daqui que eu vou amassando, eu vou ficando com raiva, vou amassando. Se eu amassar outra aí vai dar problema.
Se Deus nos fez, nos criou como filhos, escute isso. E Ele disse, lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, façamos o homem a nossa imagem e quê? E semelhança. Você acha que ele estava falando desse rostinho bonitinho igual o meu? Você tem cada brincadeira, né, pai? Não, ele estava falando da sua essência, quem Deus é. E sabe o que Deus faz depois que Ele cria o homem? Ele assopra sobre a narina do homem. Deixa eu te dizer, faz assim, ó. Esse fôlego vem de onde? Põe a mão assim na sua barriga e assopra de novo. Você sentiu alguma coisa aí na sua barriga? Faz de novo. Sentiu? Eu senti aqui, minha barriga contraindo. Porque o vento está saindo lá de dentro. Porque o que saiu de dentro de Deus foi o Espírito de Deus sobre mim e sobre você. E Ele disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E Ele assopra nas narinas do homem, e o homem então recebe aquilo que está dentro, aquilo que está dentro de Deus, agora está dentro de você. Você carrega a unção, a vida de Deus sobre você. Você carrega. Você carrega Deus dentro de você. E Jesus, Ele não veio aqui na terra para não fazer outra coisa, a não ser para ser o modelo perfeito que Deus quer. Aí você fala, mas Jesus era Deus. Jesus é Deus. Ele sempre foi e sempre será. Mas Ele veio aqui na terra de osso e carne, como eu e você. Quantos acreditam nisso? Jesus veio, habitou no nosso meio, esteve entre os homens. Nós acabamos de ler aqui, irmãos. Coloca aí para mim Filipenses capítulo 2. Nós acabamos de ler aqui que Ele veio. E Ele estava entre os homens. Quantos homens nós estamos aqui? Homens e mulheres. Ele veio. E Ele foi desprezado e o mais rejeitado. Por que nós temos essa dificuldade, irmão, de ser aceito? Nós temos tanta dificuldade de ser aceitos, de querer ser aceitos, quando Jesus foi desprezado. Nós temos tanta necessidade de ser bonitinho, de ser tudo arrumadinho. Se Ele era sem aparência, sem formosura. Os homens achavam Jesus feio, irmãos. Quantos estavam aqui semana passada? Pastor Júnior é bonito, mas eu acho que Jesus parecia com ele. Eu acho que Jesus era bonito. Porque aquilo que Ele tinha, que Ele carregava, embelezava Ele. Mas Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. Meu Deus, homens de dores e sabe o que é padecer. Irmãos, tudo que nós menos queremos é sentir dor. Tudo que nós menos queremos é padecer. Agora deixa eu te dizer, você está padecendo por quê e por quem? Porque nós não estamos lutando ou trabalhando por uma causa própria. Nós estamos trabalhando e lutando e morrendo todos os dias pelo Rei dos Reis, pelo Senhor, por Ele.
E tudo que nós mais nesses dias precisamos fazer é não ter aparência, é não ter forma, é não ter formosura, é estar pronto para sofrer dores, para sofrer o dano. Talvez você entrou aqui hoje, nessa manhã, pensando que você ia ouvir uma palavra que ia te alegrar, ia alegrar a sua alma, você ia receber a sua vitória, ia sair daqui curado, restaurado também. Mas tudo que Jesus deseja mais nesses dias é nos alinhar aqui por dentro. Sabe por quê? Porque nada mais importa lá fora se aqui dentro não tiver transformado. Se primeiro aqui dentro não tiver tocado pela glória do Senhor. E não existe outro lugar, outro caminho a não ser esse. Não que eu não possa ter uma identidade, uma formosura, uma beleza, sim, você pode. E eu te mostro aqui agora em Filipenses no capítulo 2. Abre aí, Filipenses capítulo 2. Já está ali, né? A partir do versículo 5. Quantos estão aqui? Quantos estão sendo ministrados nessa manhã pela palavra de Jesus? Olha só. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em quem? Em Cristo Jesus. Versículo 6: pois ele, subsistindo, vindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Versículo 7: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de quê? A forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Sim, ele veio aqui. A si mesmo se humilhou, tornando-se o quê? Tornando-se obediente até a morte, e morte de quê? De cruz, irmãos. Ai, meu Deus, como eu estou vivo em mim mesmo, irmão. Quando eu leio isso aqui, eu sou tomado por uma indignação, porque quão vivo eu estou, quão desobediente às vezes nós nos tornamos, irmãos. Vamos falar a verdade aqui, nós estamos entre irmãos, entre igreja. Quão desobedientes muitas vezes nós estamos, quão longe de parecer com Jesus nós estamos, irmãos. E eu quero te dizer uma coisa, não é ser desobediente simplesmente ao pastor, ao seu pai, à sua mãe, claro, também. Desobediência não muda, assim como pecado, não tem pecadinho, pecadão, não. Mas Jesus, eu acredito que Paulo teve uma revelação aqui, pastor Fábio. Ele teve. Imagino que seja quando ele foi ao terceiro céu. Ele olhou para Jesus. Ele deve ter dito: eu preciso ter o mesmo sentimento que ele teve. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quer pregar aqui, irmão? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Irmãos, você não precisa querer ser alguma coisa, nem Jesus quis, nem Jesus. Ele estava no meio dos homens, era rejeitado, desprezado. Antes a si mesmo ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte.
e morte de cruz. Esse é o lugar onde a igreja de Jesus precisa estar. A igreja que verdadeiramente tem um dono, tem um noivo. A igreja que verdadeiramente quer seguir Jesus como modelo, como centro. E nós somos, Casa do Leão a igreja portuguesa a igreja na face da terra é aquela que quer se parecer com Jesus, que não quer ficar parecendo com outra coisa, que não quer parecer com homem, que não quer ter beleza, que não quer ter formosura, mas quer se parecer com Jesus, aquele que se anulou, aquele que desejou até mesmo habitar no meio dos homens, ser semelhante aos homens. Quantos querem ser essa igreja? Vamos lá? Vamos lá? Vamos ter o mesmo sentimento que ele teve? Vamos seguir o modelo perfeito que é ele? Pronto, ninguém está. Pronto, eu quero te dizer, ninguém está. Irmãos, e eu te digo uma coisa, eu sei o que é não estar pronto mesmo. Você não sabe como foi minha semana, só minha esposa e os pastores aqui sabem como foi. A luta, irmãos, nós aprendemos a pregar, irmãos. Nós aprendemos a preparar um bom sermão para a igreja, para levar a igreja a se alegrar, a se emocionar, a receber sua vitória. Nós aprendemos, Thiago. E agora nós estamos lutando para fazer um caminho inverso. Nós estamos nos anulando todos os dias aqui nessa casa, para fazer um caminho de revolta, um retorno para a origem que é Jesus, para a origem que é Ele, é sentir aquilo que Ele sentiu. Se Ele foi desprezado entre os homens, eu também vou sentir a mesma coisa, e não vou me preocupar. Eu vou perder, vou estar pronto a perder, sim, e não me angustiar, e não falar que Deus não está comigo. Eu vou estar pronto sim a sofrer o dano, a sentir dores, sim, eu vou, porque eu quero me parecer com Ele. Eu não sei aonde os homens tiraram que a igreja não pode sentir dor, que o homem não pode se sentir lesado. Aonde está isso, irmão? Me fala. Nessa Bíblia aqui não está. Nas palavras de Jesus você não vai ver isso. Você vai ver sim uma igreja pronta a se doar, apóstolos sendo cortados ao meio, dilacerado, homens sendo crucificados. Se eu ler Hebreus capítulo 11 para você, meu irmão, você vai ficar doido. Será que você pode fechar os teus olhos e dizer: Senhor, me perdoa por quão vivo eu estou? Enquanto o Senhor estava morrendo em morte de cruz, o Senhor era Deus, o Senhor não poderia, não precisava, mas o Senhor mesmo levantou as suas mãos e os seus olhos para os céus e disse: Pai, que seja feita a tua vontade, que seja feita a tua vontade. Eu quero chamar você nessa manhã para esse lugar, irmão. Será que você pode fazer a mesma oração que Jesus fez? Pai, que seja feita a tua vontade.
Será que você pode imaginar um momento que Jesus estava ali no Getsemane? Olha aqui para mim, deixa eu te dizer isso. Irmãos, os discípulos de Jesus mais próximos, Pedrão, Tiago, João, eles estavam o tempo todo com Jesus, e Jesus os chama para ir orar, e Jesus sabe que eles não iriam suportar aquele momento. Ele diz: fique aqui vocês, interceda aí, vocês vão ficar aqui, mas é para vocês ficar orando, que eu vou mais adiante ali. Irmãos, eu imagino que naquele momento do Getsemane, Jesus, ele passou todo tipo de enfermidade, dor, rejeição que você imagina. Acho que Jesus naquele momento ele não tinha nem mais lágrimas para chorar, de tamanha dor, de tamanha angústia que ele estava sentindo, porque ele estava naquele momento no Getsemane sentindo que a sua hora era chegada. Ele já tinha acabado de sair da mesa. Ele tinha acabado de sair da mesa com seus discípulos. Oh, meu Deus. Que Jesus é esse? Que Senhor é esse? Ai, meu Deus. Que Jesus é esse que estava há pouco tempo sentado na mesa com os discípulos, e pega na sua mão o pão, pega o cálice e reparte e diz: esse é o meu corpo. Irmão, Jesus, ele cortou o seu corpo, ele rasgou o seu próprio corpo. Mas como que os discípulos iam saber? Jesus pegou o pão ali e falou: esse aqui, ó, esse pão aqui, ó, tá vendo aqui esse pão? Esse pão aqui é a minha carne. E sabe o que eu vou fazer com a minha carne? Eu vou partir ela. Jesus, todos os dias ele estava já partindo a carne dele, quando ele estava sendo rejeitado, quando ele estava sendo humilhado, quando ele estava sendo perseguido. Mas Jesus, ele olha para os discípulos, irmãos, ele olha para Judas, para o traidor, irmãos. Eu não entendo esse Jesus que dá um beijo no traidor, que pega ali o traidor e beija ele, que tira da sua carne, que parte da sua carne e diz: esse é o meu corpo que é partido por vós, esse é o meu sangue, esse é o sangue da nova aliança, dado por vós. Mesmo sabendo, irmãos, que Jesus é esse, que mesmo sabendo que o seu traidor está ao seu lado, se você estudar, você vai ver que Judas ele era o homem que andava com a bolsa do lado, ele era o homem do financeiro, ele era o cara das finanças. Por isso é que quando aquela mulher, na reunião ali que Jesus estava fazendo com os discípulos, ela chega ali, entra e quebra aquele vaso de alabastro, o primeiro a levantar e gritar: não faz isso, pelo amor de Deus, foi Judas, o traidor, porque ele viu que aquele perfume, ele era caríssimo, era como se fosse um ano trabalhando, um ano de trabalho. Ele disse: não faz isso não faz isso não, isso aí dava para nós comprarmos muita comida para os pobres, dávamos para cuidar muito dos pobres. Mas a intenção do coração dele era outra, porque ele tinha um coração de um ladrão.
E Jesus não nega ele. Jesus não te nega, irmão. Jesus nunca te rejeitou. Talvez você um dia foi rejeitado por alguém. Talvez você um dia até pela sua mãe foi rejeitado, pelo seu pai. Mas Jesus, Ele nunca te rejeitou. Talvez você se sente rejeitado pelos amigos do trabalho, pelo um parente. Mas Jesus Cristo, Ele nunca te rejeitou. E mesmo Ele sabendo que Judas ia o trair, Ele partiu o seu corpo, a sua carne deu para Ele. E quando Ele estava no Getsemane ali, sentindo aquelas contrações, eu vejo isso. Jesus estava lembrando desse exato momento. Desse exato momento. Quando eu e você, nós negamos Ele, Ele estava lembrando lá desse exato momento. Quando eu e você desobedecemos a Ele, Ele estava olhando para esse momento, sentindo as dores de parto. Sentindo dores, ao ponto de soar sangue. Você já viu alguém soando sangue? Tem alguém aqui que já soou sangue? Um dia eu ouvi um pastor falando, não sei se tem alguém que estudou aqui a psicologia, mas pode chegar um homem, eu e você, pode chegar a um ponto de suar sangue. Sabe qual é esse lugar? É o lugar extremo de dor humana. Meu Deus, Jesus foi até onde podia. E Ele suou sangue, os seus poros saiu sangue. De tamanha dor. E Ele volta então para os seus discípulos e encontra os seus discípulos ali dormindo. Ai, meu Deus. Ele encontra ali os seus discípulos dormindo. Mas você acha que Jesus não sabia? Irmão, Jesus sabe quando nós vamos negar Ele. Jesus sabe quando nós vamos desobedecer a Ele. Mas sabe o que é o lindo de Jesus em tudo isso? É porque mesmo Ele sabendo de tudo, Ele fez. Ele se fez carne e habitou no nosso meio. Mesmo Ele sabendo que eu e você, muitas vezes não iria dar um bom testemunho dEle. Iríamos também sofrer, mas talvez sofrer por alguma emoção, pela namorada que te deixou, pelo carro que você perdeu, pelo dinheiro que você deixou de ganhar. Não diz respeito a nós, irmãos, diz respeito a Ele. Diz respeito a Ele. E não tem outro lugar que Ele deseja me levar e te levar hoje, a não ser para esse lugar, para que o mesmo sentimento seja gerado em mim e em você. O mesmo sentimento, o sentimento de servo, o sentimento daquele que se esvaziou. Somente aqueles que estão dispostos a se esvaziar de si mesmo, a assumir uma forma de servo, é que vão receber também de Deus o que Jesus recebeu. No versículo 8 diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Versículo 9. Depois de tudo isso, pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está assentado, e um nome que está assentado no alto e sublime trono, um nome que está acima de todo nome, acima de todo nome, para que ao nome de Jesus
se dobre todo joelho nos céus e na terra, e também debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Será que você pode dar um aplauso a esse Jesus? Chore calamandoro, chore bababaço que terebalabalaba. Eu preciso primeiro entender, meu irmão, eu tenho que me esvaziar de mim mesmo, tirar toda forma e formosura que às vezes eu quero viver. Entre nesse lugar, ainda que você está sofrendo, está doendo, mas entre nesse lugar, dê a primazia de Jesus Cristo na sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, você não vai conseguir fazer isso de si mesmo, ei, mas o passo quem precisa dar é você. Mas o passo quem precisa dar é você. A se render e se entregar ao Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, eu estou aqui. É se entregar a Ele, é se jogar nos braços dEle e dizer: eu não posso sozinho, mas eu me lanço. Eu me lanço. Eu não consigo sozinho, mas Espírito Santo me leva para esse lugar, me leva para esse lugar. E o Espírito Santo está doidinho para pegar você, meu irmão. Ele está doidinho para pegar você e te levar para o lugar de Jesus, o mesmo lugar que Jesus estava, o mesmo lugar que Jesus caminhou, pelos mesmos lugares que Jesus pisou, os mesmos sentimentos que Ele sentiu, você pode sentir. Sabe qual é o ambiente da igreja? É esse. É o de anulação, é o ambiente de rendição, é o ambiente de se esvaziar, de se humilhar, de se entregar a Ele. Colossenses capítulo 1, versículo 13, eu quero ler para nós encerrarmos. Colossenses capítulo 1, versículo 13 a seguir. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas dê a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a sua plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, meu Deus, ele fez paz pela sua cruz, e por meio dele reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Versículo 21. E a vós, outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras,
Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, santos e culpáveis e irrepreensíveis. Será que você pode ficar de pé, irmãos?